Bom, então vamos para a terceira e última parte aqui do nosso módulo de swing trade. E agora eu quero passar para vocês um pouco do racional por trás das tomadas de decisão quando a gente opera swing trade, né? As partes fundamentais da tomada de decisão. A primeira que eu quero trazer aqui para vocês é a estratégia simples, né? Pelo tamanho do nosso módulo e pelo tempo que a gente tem aqui, não vai dar para entrar em muitas estratégias, né? Mas o que a gente sempre busca são estratégias simples. Por quê? Porque o simples a gente consegue repetir sempre, tá? É, quando a gente fala de disciplina, é muito fácil a gente fazer analogia com o nosso dia a dia, né? Por exemplo, ter alimentação saudável ou rotina de exercício, né? Se a gente começa a complicar demais, sofisticar demais, a gente não consegue manter isso, né? Por muito tempo e fazer disso um estilo de vida. Que quando a gente faz disso um estilo de vida, a gente de fato começa a ter retorno daquilo. Então a gente precisa simplificar, né? Por isso que a gente usa sempre e bate muito nessa tecla, tá bom? E estratégias simples a gente utiliza aqui para simplificar a teoria de Down da forma mais básica e fundamental possível, né? Então a gente tem, né, sempre em mente que os preços descontam tudo, né? Então a gente nunca vai operar numa tendência de alta achando que o preço está caro demais, operar vendido numa tendência de alta. A gente não faz isso. A gente, né, sempre segue tendências, né? Então, porque a gente acredita que os preços se movem em tendência. E aí entra outro princípio também que é o da inércia. Enquanto aquela tendência estiver em curso, eu não vou operar contra ela, porque ela tende a se manter até que ela dê sinais de reversão, tá bom? Então, a teoria de Down pura, né? No nosso operacional aqui a gente não usa tanto indicador, nada disso. Preço, que é o que a gente está falando, né? Os preços descontam tudo, tudo isso aqui envolve preço. Os preços movem tendência, a inércia da tendência dos preços, então preço. E o segundo item muito importante, que entra aqui no item 3, volume. O volume confirma a tendência. Então, basicamente, para a gente tomar boas decisões no mercado, a gente precisa de preço e volume. Isso é suficiente para a gente tomar as decisões. Inclusive, todos os indicadores vão derivar disso. Tá? Só que o problema do indicador, né, e isso já entra no próximo slide, é que os indicadores são defasados, né? Porque eles só vão acontecer depois que o preço se movimenta. Então, se a gente observa o preço, a gente já tem uma vantagem ali na tomada de decisão. Então, basicamente, todas as nossas tomadas de decisão, né, vão ser aqui analisando o gráfico, né, e volume, né, movimentação de preços no gráfico e volume, tá? Um gráfico de candles, né? Então a gente vai analisar a formação do candle e o candle no gráfico diário ele tem uma importância muito grande, né? Porque a própria abertura e o fechamento já são o leilão de abertura e o leilão de fechamento dos ativos, então existe um volume grande envolvido nesses momentos. Então, o próprio candle conta uma história muito importante do dia de negociação. E quando eu começo a juntar isso com todo o price action, né, o movimento dos preços, e encontrar zonas de resistência, né, onde o preço teve muita dificuldade de avançar, né, pontos de suporte, né, onde o preço segurou e todo o movimento de queda finalizou, né, e tendências, né, ah, uma linha inclinada, né, uma inclinação que regiu todo esse movimento de alta aqui, né? E quando a gente tem esses estudos bem feitos, bem traçados, né, a gente pode encontrar oportunidades únicas, né, onde, por exemplo, retornos à linha de tendência após reversão, né, então o preço retornou e o mercado deu sinais que aquela linha de tendência ainda está sendo obedecida, né? Tá? Então, nesses momentos, né, o mercado oferece para a gente risco-retorno muito bons. Né? O que é risco-retorno muito bom? Né? É um stop curto com uma grande possibilidade do ativo andar a favor. Tá bom? Então, não precisa complicar. Né? A gente precisa montar bons estudos, rabiscar bem os nossos gráficos e aí o próprio gráfico junto com o volume, né, confirmando pivô de rompimento, né,
confirmando zonas de defesa, a gente consegue tomar a decisão muito bem, tá? Inclusive, todas as nossas estratégias derivam disso, de momentos gráficos bons de fazer a entrada, tá? Analisando suporte, resistência, linha de tendência de alta e de baixa, tá? Então, estratégia simples. Segundo fundamento que está sempre por trás da nossa tomada de decisão e do nosso jeito de operar, a gente sempre vai buscar risco-retorno favorável. O que é um risco-retorno favorável? É ganhos bem maiores que o stop, tá? Então, como a gente pensa sempre stop gráfico e técnico, né? Por isso que eu preciso esperar esses momentos, né? E aí a própria análise da operação, se ela é boa ou ruim, eu vou medir ali o tamanho daquele stop e em cima do tamanho do stop eu vou buscar alvos, né? E sempre a gente vai buscar alvos no mínimo 3 vezes maior que o stop, né? E isso aqui é uma chave do sucesso, né? E essa tabela aqui explica muito bem pra gente, tá? Porque como é que eu faço aqui para ficar nessa zona verdinha aqui, para eu ter rentabilidade nos meus investimentos? Ou eu tenho que começar a acertar muito minhas operações, né? E começo a tirar de mim o direito de errar, né? E criar uma exigência muito grande em cima do meu operacional de não de não errar tudo, mas no final das contas isso não está no nosso alcance, se a gente for parar para pensar, por mais que a gente desenhe muito bem os gráficos, escolha os melhores momentos, sempre vai acontecer momentos em que não vai dar certo a operação, seja por violinada que a gente fala assim, às vezes vai lá e stop, a gente de fato vai na direção, né? Porque a gente no gráfico tem que acertar duas coisas, o lado e o timing de entrada, então por isso que às vezes o percentual de acerto não é tão grande. Tá? E seja outras vezes também porque de fato vai reverter tendência, vai contra a sua posição. Tá? Então, acaba que o percentual de acerto tá fora do nosso, do nosso controle. O que dá para a gente controlar? Né? O risco-retorno. Então, não vou sair das minhas operações antes de dar pelo menos 1/3. Se eu fizer isso, sempre as que eu acertar vai me dar uma tranquilidade muito grande. Tá? Então vai permitir, mais uma vez, que eu possa errar e ainda vai sobrar. Tá? E a gente vai ver simulações disso, comprovando isso. Tá bom? Bom, então quer dizer que você nunca sai antes do 1/3? A gente só vai sair antes se tiver um motivo muito plausível. Do tipo, por exemplo, a gente tinha um stop gráfico e o preço já andou a favor, né? Já fez um fundo mais alto, a gente está numa tendência de alta, por exemplo, comprado, fez um fundo mais alto, né? E aí o preço anda um pouquinho, mas começa a retornar e perder fundo, tá? Às vezes não chegou ainda na minha relação para 3, mas aí está numa clara reversão de tendência. Aí não tem por que eu esperar voltar lá no meu 0 a 0 ou até estopar para eu encerrar a posição. Então, a não ser que tenha um motivo muito claro, eu vou seguir sempre a minha estratégia e não vou sair antes do 1/3. Tá bom? Então isso aqui é importantíssimo e exatamente o que está escrito aqui no slide, é o sucesso no longo prazo, é a chave do sucesso no longo prazo. Tá? Então se eu começo a fazer isso aqui numa sequência de operações, todas as que forem vencedoras vão trazer um retorno muito importante para a carteira. Então a gente precisa ter essa disciplina de não sair ganhando pouco. Tá? Quem tem muita ansiedade de pôr no bolso, à medida que a ação começa a andar ali um pouco, não tem retorno no longo prazo. Né? Que aí entra toda essa história que a gente ouve no swing trade, no day trade, que é o cara que ganha de colher e perde de balde. Não vai dar certo, a gente já sabe disso. Tá? Então o que é o risco-retorno 1/3? Quer dizer que eu vou buscar um objetivo 3 vezes maior que o meu risco que eu estou tomando. Né? O retorno tem que ser 3 vezes maior. Então vou fazer aqui uma sequência para a gente ver como é que funciona isso na prática, né? Então, numa operação que eu estou aceitando um stop financeiro ali de R$1.000, por exemplo, numa sequência de 10 operações, vou fazer 3 simulações aqui para vocês. A primeira, se eu acerto 30% das vezes, cara, eu estou falando só de 30%, então em 10 operações eu acertei só 3. Olha tanto que o risco-retorno aqui é importante. Então, as 3 que eu acertei, se eu busquei pelo menos 1/3, quer dizer que eu ganhei pelo menos 3.000 em cada uma. 3.000 vezes 3, 9.000. E as outras 7 que eu perdi,
Se eu perdi 1.000 em cada, eu perdi 7.000. Então, com 30% eu já fico no positivo. Na verdade, o break-even da relação 1 para 3 ele é 25%. À medida que eu acertar mais que 25%, eu já estou no positivo. Se eu acertar 25% no 0 a 0, aí tá, que 0 a 0 é volume bruto, tá? Você ainda tem taxas de bolsa, de corretagem, se for o caso. Então, isso é outra coisa que o Alexander Elder fala muito, né? O mercado é uma soma negativa. Você já sai pagando taxa, então você já não sai no 0 a 0, né? Mas falando em relação a volume, valores brutos de operação, o break-even é no 25%. Então por isso que a gente precisa ganhar muito, né? As taxas do swing trade não são tão relevantes às vezes que no day trade, mas tem impacto sim, né? E depois você ainda vai ter que pagar imposto de renda, enfim. Então a gente precisa ganhar muito bem, ganhar bem nas vencedoras. E isso vai fazer com que a gente cubra todos os erros, todas as taxas e ainda sobre e tenha bons retornos, tá bom? E imagine então nesse mesmo 1 para 3 a gente começar a acertar mais. Ó, com 40% de acerto eu vou ter ganho de 12.000, né? Então eu ganhei 3.000 em 4 operações, então vai me dar um caixa positivo de 12.000. E as 6 que eu errei, né? Já vão me tirar 6.000 reais, 1.000 em cada uma. Então vai me sobrar aqui nesse exemplo 6.000 reais, o que era 2.000 aqui já virou 6.000, né? Aumentando apenas 10% de retorno. E se eu aumento mais 10% e vou para 50% de acerto, que é factível, por 50%, né? E se eu manter a mesma relação 1 para 3, né? Veja só que os 50% já me dá 15.000 reais e os 50% que eu perder as 5 operações vão me tirar 5, já me dá um caixa positivo de 10.000 reais, né? Então, saindo dessa zona aqui para cá, a gente aumenta 5 vezes o retorno, né? Então, por quê? Porque o risco-retorno está multiplicando esse percentual de acerto, tá bom? Então, esse aí que é a matemática, né? De novo, né? Frisando mais uma vez, que é o sucesso no longo prazo. Mas, para isso, a gente precisa ter a disciplina de não sair antes da estratégia, tá bom, pessoal? Isso aqui, quando a gente entende isso aqui, absorve esse conhecimento e começa a aplicar, faz toda a diferença no longo prazo. É aí que você vai começar a parar de perder nos seus investimentos para ganhar, tá? Investimentos em trade, em renda variável, a gente analisa no longo prazo, tá? E se você faz certinho com o gerenciamento de risco que a gente viu na aula anterior e com risco-retorno favorável, por mais que você entre numa sequência de vários erros, mas quando você perde pouco, né? E quando vier os acertos, vão cobrir todos os erros e vai sobrar e vai dar aquelas que a gente brinca aqui, aquelas estilingadas, né? Se você não conhece esse termo, aquelas arrancadas, né? Que você vai ver aqueles saltos no seu patrimônio que você está gerindo na sua carteira de swing trade, tá bom? E para isso a gente precisa fazer uma condução ousada, tá? O que é a condução ousada? A gente viu aquele exemplo lá que deu 140%, né? E para isso, o que a gente faz? Né? Quando a gente entra, toda a operação que a gente faz, a gente analisa o risco-retorno que a gente acabou de falar. Então, por que ele é 1 para 3? Veja aqui ó, que quando eu entrei nessa operação, nesse momento aqui, meu stop estava nesse fundo, né? Aqui, um stop aí de cerca de 5,8%. Né? Então, se eu fosse operar apenas no 1 para 3, o meu alvo já estaria aqui em torno de 17%. Né? Então, aqui já daria 1 para 3. Então, o que acontece? Geralmente, quando começa a chegar no 1 para 3, eu posso fazer uma parcial ou, né, como aqui, por exemplo, já daria para eu subir meu stop daqui para cá e garantir, né, como eu tenho uma LTA regindo meu movimento, né, eu posso simplesmente, às vezes, só subir meu stop e deixar isso aqui andar. Né? Então, ao invés de sair aqui no 1 para 3, veja que o mercado dá oportunidade de a gente sair com um retorno muito maior. Então, um ativo que a gente às vezes ia sair com 17%, chega a andar ali mais de 80% a nosso favor. Tá? Então, a gente precisa se permitir a pegar essas pernadas maiores, como a gente falou, surfar movimentos tão bons. Né? Quando vem a onda boa, né? Imagina, vem aquela onda maravilhosa e você surfou só um pedaço dela. Então, a gente precisa adotar uma maneira de pensar e é isso que a gente faz no nosso operacional, para que se o ativo for, a gente ir junto, tá bom?